uma página de Facebook falsa com a foto de uma garota mais jovem que eu para convencer pessoas a me enviarem dinheiro. Só sips me escrevem. Mas no outro dia, chegou um que me agradeceu por aceitar sua solicitação. Então lhe disse que criei meu perfil para dar golpe e que não seja desesperado. Mas me denunciou e agora a polícia está atrás de mim. Eu sempre soube que o mercado de trabalho tradicional é uma armadilha patética feita para escravizar pessoas com salários miseráveis. Passei meses sem emprego formal porque simplesmente me recuso a passar 8 horas do meu dia batendo ponto para ganhar uma ninharia que não pagaria nem os meus cremes de cuidados faciais. Eu tenho padrões elevados de vida, gosto de pedir delivery todos os dias, comprar roupas novas e manter meu bem-estar sem me desgastar com um chefe chato me dando ordens. Como as contas não paravam de chegar e eu não ia rebaixar o meu estilo, precisei usar a minha inteligência para encontrar uma fonte de renda rápida e prática. A internet está repleta de homens ingênuos, solitários e desesperados por qualquer fagulha de atenção feminina, prontos para abrir a carteira sem questionar nada. Foi assim que tive uma ideia brilhante e perfeitamente racional para monetizar a carência alheia de maneira eficiente. Em uma tarde qualquer rolando as redes sociais, encontrei o perfil público de Mariana, uma universitária bonitinha que postava centenas de fotos sorridentes, fofas e extremamente carismáticas. Baixei as melhores imagens dela sem nenhum remorso, afinal, se estavam públicas na rede, qualquer um poderia usar como bem entendesse para fins particulares. Criei uma conta secundária no Facebook com um nome inventado e montei a personagem perfeita para atrair o tipo exato de sujeito que eu precisava. O plano era simples e infalível: interagir de forma doce, fingir interesse inicial e depois inventar emergências médicas urgentes para pedir dinheiro. O negócio decolou quase que de forma instantânea e em poucos dias eu já tinha dezenas de solicitações acumuladas na caixa de entrada. Eu contava historinhas dramáticas sobre remédios caros para minha suposta mãe doente, exames que o convênio não cobria ou receitas médicas atrasadas que me deixavam à beira do desespero. O dinheiro começou a pingar na minha carteira digital com uma facilidade absurda, vindo de marmanjos que achavam que estavam comprando o afeto de uma menina de 20 anos. Eu tratava todos aqueles sujeitos com o mais absoluto desprezo nas mensagens, dando respostas monossilábicas e frias para ver até onde ia a subserviência deles. Ninguém estava sendo obrigado a mandar um único centavo por transferência. Eles pagavam porque queriam se sentir heróis de internet. Eu me sentia uma verdadeira estrategista financeira enquanto via o saldo da minha conta subir sem precisar sair do conforto do meu sofá. Para mim, aquilo não passava de uma taxa sobre a idiotice masculina, um serviço informal de entretenimento para sujeitos sem amor próprio que mereciam perder dinheiro. Minha rotina consistia em postar uma foto nova da Mariana nos stories a cada 2 dias e recolher as transferências dos desavisados que competiam para ver quem era o mais generoso. O fluxo de depósitos mantinha todas as minhas compras em dia e eu não via absolutamente nada de errado no que estava fazendo. Tudo funcionava com a mais perfeita precisão mecânica até o momento em que um sujeito completamente descompensado resolveu cruzar o meu caminho. Na última terça-feira à noite, recebi uma solicitação de amizade de um cara chamado Diego, cujo perfil parecia o típico padrão de homem comum e entediado. Aceitei a solicitação esperando que ele fosse apenas mais um bobo querendo puxar assunto para depois mandar alguma quantia em dinheiro como todos os outros faziam. Porém, logo após a confirmação da amizade, o celular vibrou com uma notificação de mensagem privada que me causou uma repulsa imediata pelo excesso de sentimentalismo barato. Diego me mandou um texto longo e incrivelmente formal, agradecendo com extrema educação pela imensa gentileza que tive em aceitar sua solicitação em uma rede tão cheia de superficialidade. Ele escreveu com uma ingenuidade melosa tão ridícula, falando sobre como era bom encontrar pessoas gentis no mundo virtual, que meu estômago embrulhou de tanta vergonha alheia. Aquela mensagem foi um insulto direto à minha paciência e ao meu tempo produtivo, porque eu não estava ali para bancar a amiga boazinha de ninguém. Fiquei profundamente ofendida com aquela postura submissa e patética de quem claramente não tem o que fazer da vida além de bajular desconhecidos na internet. Em vez de simplesmente ignorar ou bloquear aquele ser insignificante, decidi que ele merecia levar um choque de realidade para aprender a se comportar como gente grande. Abri a gravação de áudio do aplicativo para deixar tudo bem claro, sem meias palavras, no tom mais direto e firme possível para cortar qualquer ilusão infantil. Eu não tinha obrigação nenhuma de fingir simpatia para um homem que parecia ter saído de um conto de fadas barato.
Gravei um áudio rindo da cara dele e mandei logo em seguida uma mensagem de texto admitindo abertamente que aquela conta era um golpe planejado exclusivamente para arrancar dinheiro de idiotas carentes. Chamei ele de iludido, desesperado, e mandei parar de encher o meu saco com aquela ladainha de agradecimento que ninguém suporta ouvir. Deixei bem explícito por escrito que a garota da foto nem sabia da existência dele e que aquele perfil só servia para extorquir sujeitos patéticos da mesma laia que a dele. Mandei ele tomar vergonha na cara, parar de mendigar atenção feminina e ir procurar uma ocupação decente em vez de mandar mensagens melosas para quem não dava a mínima. A minha intenção foi puramente educativa, como um favor moral para que ele deixasse de ser tão frouxo e aprendesse a lidar com a vida real sem passar tanta vergonha. Qualquer homem com um pingo de maturidade teria ficado quieto no seu canto, engolido fora e apagado a conversa para esconder a própria humilhação de ter sido enganado. Mas Diego conseguiu ser ainda mais covarde e dramático do que eu jamais poderia supor quando respondi aquele absurdo. Em vez de aceitar a lição com dignidade e seguir a vida dele, o sujeito resolveu fazer um escândalo descomunal só porque foi rejeitado com honestidade. Ele tirou capturas de tela de cada palavra que eu escrevi, salvou meu áudio e foi correndo até a delegacia de crimes cibernéticos choramingar para a polícia. Diego sentou na frente do delegado Adriano e entregou tudo de bandeja, transformando uma simples grosseria virtual em uma suposta grande ocorrência policial. O delegado abriu uma ordem de investigação formal contra mim imediatamente, tratando uma conversa de internet como se eu fosse a chefe de um cartel perigoso. O delegado Adriano ainda acolheu todo o drama daquele homem sensível como se ele fosse uma vítima indefesa de uma terrível conspiração cibernética. Eu fiquei em choque quando descobri que a polícia agora está atrás de mim por causa de um capricho infantil de um sujeito que não sabe levar um fora. É simplesmente inacreditável ver como a justiça deste país perde tempo perseguindo uma mulher só porque ela foi 100% sincera e desmascarou um emocionado. Eu não forcei ninguém a me dar nada, não apontei arma para a cabeça de ninguém, e apenas disse a verdade nua e crua para que ele parasse de ser trouxa. Agora estou sendo tratada como criminosa unicamente porque um homem frágil teve seu ego ferido e não soube lidar com a própria mediocridade ao ser colocado no seu devido lugar. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: a mulher literalmente confessou um crime federal por áudio e texto, com riqueza de detalhes, achando que estava apenas dando uma lição de moral. E agora chora porque a polícia foi acionada. É o auge da burrice achar que entregar a própria confissão assinada para a vítima é um ato de superioridade intelectual. Resposta da OP: eu apenas fui sincera para aquele homem deixar de ser um carente ridículo e aprender a viver no mundo real, seu palhaço. O problema é que homens com ego frágil preferem mover a polícia inteira a admitir que levaram um fora bem merecido de uma mulher que não tem paciência para drama barato. Usuário Anônimo 2 diz: e a Mariana, a estudante de quem você roubou a identidade e as fotos para financiar seu padrão de vida às custas de golpe. Já sabe que o rosto dela está fichado na delegacia por sua causa? Resposta da OP: aquelas fotos estavam públicas na internet para qualquer um ver e usar, então não venha bancar o juiz dos outros. A Mariana nem ficaria sabendo de absolutamente nada se esse homem emocionado não tivesse armado um circo na delegacia por pura infantilidade. Atualização 1. Já se passaram uma semana desde a última atualização e a palhaçada em torno desse assunto só conseguiu piorar de forma surreal. Eu estava tranquilamente no meu apartamento assistindo minhas séries quando bateram na minha porta com uma truculência que quase derrubou a madeira. Era um oficial de justiça segurando uma intimação formal da promotoria, exigindo meu comparecimento para prestar esclarecimentos urgentes. Fiquei completamente revoltada com a audácia desmedida do Diego por ter a petulância de mover a máquina pública só porque teve seu orgulho infantil ferido em um chat de rede social. O Estado gastando dinheiro dos meus impostos para mimar o ego de um marmanjo que não aguentou ouvir umas verdades bem ditas na internet. Em vez de aceitar calada essa humilhação gratuita, decidi que não ia me acovardar diante da perseguição desse sujeito desocupado. Criei uma nova conta anônima em poucos minutos e fui direto no perfil dele tirar essa história a limpo como qualquer pessoa com sangue nas veias faria. Mandei mensagens diretas com letras garrafais chamando Diego de assediador covarde e de homem frouxo que se esconde atrás de delegado para tentar me intimidar. Deixei um aviso bem claro e direto: se ele não fosse imediatamente até a delegacia retirar aquela queixa ridícula e mentirosa, eu vazaria o número pessoal dele, o endereço e as redes em dezenas de grupos de vendas ilegais e fóruns pesados da internet para ele aprender o que é perseguição de verdade.
A minha intenção era apenas me defender e fazer o sujeito entender que atitudes infantis trazem consequências proporcionais na vida adulta. Diego, mantendo seu histórico patético de covardia, nem sequer teve a coragem de me responder ou tentar resolver o impasse como dois adultos civilizados. Ele simplesmente abriu o chat, tirou novos prints das minhas advertências de legítima defesa e correu novamente até o gabinete do delegado Adriano para se fazer de coitadinho. Aquele homem parece ter um prazer doentio em correr para o colo da autoridade policial a cada mensagem que recebe no celular. O delegado Adriano, que aparentemente não tem nenhum criminoso real para prender na cidade, recebeu as novas capturas de tela com a maior festa do mundo. Em poucas horas, ele anexou todas as mensagens novas diretamente ao inquérito principal que já estava aberto contra a minha pessoa. O resultado dessa perseguição absurda foi que agora estou sendo formalmente acusada também de coação no curso do processo e ameaça grave à testemunha. É revoltante ver como a delegacia trata as minhas tentativas desesperadas de encerrar uma injustiça como se fossem delitos graves contra a ordem pública. Eu só estava tentando colocar um freio na loucura desse homem que insiste em destruir a minha paz por causa de uma conversa boba de rede social. O delegado Adriano faz questão de pintar a situação como se eu fosse uma perseguidora perigosa, quando na realidade eu sou a única que teve a casa violada por uma intimação abusiva. Diego teve a coragem de fingir que está vivendo sob pânico constante, alegando para a autoridade que teme pela própria integridade física por causa de palavras jogadas em um chat. A fragilidade emocional desse sujeito é uma coisa que beira o ridículo, e o pior é que a polícia compra todo esse show de vitimismo barato. Agora estou aqui, trancada dentro do meu próprio quarto, esperando o momento em que vou ter que me sentar diante de um promotor para explicar o óbvio. Tudo o que eu fiz foi tentar me defender de um homem que transformou um simples fora virtual em uma verdadeira caçada jurídica contra mim. A cada passo que eu dou para tentar esfriar essa história, eles distorcem minhas intenções e usam tudo para me encurralar ainda mais. Parece que a lei neste país foi feita sob medida para proteger homens sensíveis e punir mulheres de personalidade forte que não aceitam chantagem emocional. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz: não é possível que isso seja real. A pessoa recebe uma intimação da polícia e a brilhante ideia dela, para se livrar do problema, é cometer outro crime, mandando ameaça por escrito e prometendo doxing contra a vítima. Você está cavando a própria cova com uma retroescavadeira. Resposta da OP. O que você chama de crime eu chamo de legítima defesa contra um homem que não para de me perseguir judicialmente, seu ignorante. Eu tinha todo o direito de exigir que ele retirasse a acusação antes que essa palhaçada destruísse a minha tranquilidade. Usuário anônimo 2 diz: intimidar testemunha e tentar coagir quem te denunciou é literalmente a pior escolha estratégica do universo jurídico. Qualquer estagiário de direito sabe que isso é o caminho mais rápido para transformar um processo simples em uma cadeia preventiva sem fiança. Resposta da OP. Claro, todo mundo adora me julgar pela forma como reagi. Mas ninguém analisa a violência que foi terem batido na minha porta com um papel da promotoria por causa de uma conversa de internet. Eu fui a vítima da grosseria dele primeiro. Atualização 2. Já se passaram 2 meses desde a última atualização e a perseguição contra a minha vida atingiu um nível absolutamente surreal e desumano. Eram 6 horas da manhã quando a polícia civil arrombou a tranquilidade do meu condomínio cumprindo um mandado de busca e apreensão no meu apartamento. 3 agentes armados entraram revirando minhas gavetas, recolhendo meu notebook de trabalho e confiscando todos os celulares que estavam na casa como se eu fosse uma traficante perigosa. Fiquei paralisada na sala de pijamas enquanto eles empacotavam minhas coisas pessoais em sacos plásticos lacrados diante dos olhares curiosos dos vizinhos no corredor. A perícia técnica agiu com uma rapidez assustadora para vasculhar toda a minha privacidade digital sem qualquer consideração pelos meus direitos fundamentais. Eles cruzaram o endereço de IP da minha rede doméstica com os dados do perfil falso e vincularam diretamente as contas bancárias que usei para movimentar o dinheiro das ajudas voluntárias. No relatório do delegado Adriano, constam transferências de vários homens que, somadas, ultrapassam a quantia de $6.000 ao longo dos últimos meses. O delegado fez questão de tratar essas doações espontâneas como se fossem fruto de uma rede criminosa complexa, ignorando que cada um daqueles marmanjos mandou dinheiro por livre e espontânea vontade. Para piorar ainda mais o meu calvário, a polícia conseguiu localizar a Mariana, a estudante de quem usei as fotos públicas para ilustrar o perfil na rede social, em vez de entender que o rosto dela apenas serviu como imagem ilustrativa sem qualquer intenção ofensiva.
Ela contratou um advogado caríssimo e entrou como acusadora particular no processo. Mariana alega que teve a vida prejudicada, que passou por constrangimentos e agora exige reparações astronômicas por uso indevido de imagem e difamação. É inacreditável a ingratidão e o oportunismo dessa garota em querer faturar em cima de um problema que nem existiria se o Diego não tivesse feito escândalo. Quando a notícia começou a se espalhar, tentei desesperadamente conversar com a minha própria família para explicar a realidade dos fatos antes que eles acreditassem nas mentiras da mídia. Sentei com meus pais e meus irmãos na sala. Mostrei que tudo não passava de um bando de homens carentes me pagando por atenção e que o Estado estava me perseguindo por pura inveja da minha astúcia. A resposta deles foi a mais fria e cruel que eu poderia esperar de pessoas do meu próprio sangue. Viraram as costas para mim, me chamaram de golpista sem escrúpulos e disseram que não colocariam um centavo para pagar advogados. Fui completamente isolada por todos aqueles que deveriam me apoiar no pior momento da minha vida. O delegado Adriano convocou coletivas e tratou o meu caso como uma grande vitória contra o crime cibernético, inflando o ego dele às custas da minha dignidade. Ele me colocou na posição de uma predadora digital calculista, quando a verdade evidente é que eu apenas encontrei uma maneira inteligente de sobreviver em um país sem oportunidades justas. Ninguém quis ouvir meus argumentos sobre como aqueles homens eram adultos plenamente capazes que decidiram gastar seu próprio dinheiro com promessas vazias. O sistema inteiro se uniu para proteger a fragilidade de sujeitos bobos e massacrar uma mulher que apenas soube jogar com as regras da vaidade masculina. Agora estou sem meus equipamentos, sem acesso às minhas redes principais e dependendo de favores para conseguir consultar o andamento do inquérito que não para de crescer. A promotoria está juntando cada comprovante bancário antigo para estruturar uma acusação gigantesca contra mim, enquanto os verdadeiros criminosos andam soltos pela cidade. A sensação de impotência diante dessa perseguição estatal e do abandono familiar é sufocante, mas continuo convicta de que toda essa desgraça foi armada por um bando de hipócritas que não suportam ver alguém lucrar em cima da fraqueza alheia. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: a mente criminosa do século usou a própria conta bancária vinculada ao CPF e o IP de casa para aplicar golpes de milhares de dólares. Você não precisava de perícia avançada da polícia, qualquer criança de 10 anos rastrearia esse esquema em 15 minutos de tão amador. Resposta da OP. Os bancos deveriam proteger a privacidade dos seus correntistas em vez de entregar nossos dados sigilosos para a polícia por qualquer denúncia boba de internet. A falha foi do sistema bancário que não respeita o consumidor que movimenta a conta. Usuário anônimo 2 diz: a Mariana estuda, trabalha e teve o rosto usado para você dar golpe em velho carente na internet. E você ainda tem a audácia de achar ruim que ela entrou com processo contra você? A pose de superioridade não cabe mais na cela que está sendo preparada para você. Resposta da OP. A Mariana é uma oportunista que só quer aparecer nas custas da minha história e pegar uma fatia de um dinheiro que ela não moveu uma palha para conseguir arrecadar. Aquelas fotos estavam jogadas na internet para quem quisesse ver. Atualização 3. Já se passaram 6 meses desde a última atualização e a minha vida foi completamente reduzida a cinzas por causa desse sistema judicial implacável. O juiz emitiu uma ordem expressa determinando o bloqueio universal de todas as minhas contas bancárias e a retenção imediata do meu passaporte, proibindo expressamente a minha saída do país. Fiquei sem um único centavo para fazer compras básicas de supermercado, dependendo de doações de vizinhos distantes que ainda não conhecem a fundo a história distorcida que corre nos corredores do fórum. Meu nome foi jogado na lama em todos os cadastros de crédito e não consigo nem alugar uma kitnet decente para morar. Sem recursos financeiros para contratar um advogado particular renomado, fui obrigada a recorrer aos serviços de um defensor público totalmente desinteressado pelo meu drama. Quando sentei na frente dele esperando que ele montasse uma estratégia agressiva para anular o processo, ele olhou bem nos meus olhos com uma frieza assustadora e jogou a toalha antes mesmo da audiência começar. Ele disse na minha cara que não existe nenhuma linha defensiva viável no julgamento porque eu mesma tive a proeza de redigir uma confissão minuciosa de todo o esquema na conversa com o Diego. O próprio defensor me tratou como uma causa perdida, avisando que minha única saída seria tentar diminuir os danos de uma condenação certa, para conseguir pagar as custas periciais abusivas exigidas pelo tribunal e evitar que o delegado Adriano pedisse a minha prisão preventiva imediata. Tive que tomar atitudes extremas e humilhantes. Vendi praticamente todos os meus móveis da sala, minha televisão de tela plana,
o micro-ondas e até a minha máquina de lavar roupas por preços de liquidação na rua. Meu apartamento hoje é um espaço vazio com apenas um colchão velho no chão e algumas caixas de papelão que guardam as poucas roupas que me sobraram. Fui completamente abandonada pelos meus amigos de infância e conhecidos das redes sociais, que me bloquearam em massa assim que os detalhes do inquérito vazaram na vizinhança. Em uma tentativa desesperada de colocar um ponto final nessa tortura interminável, engoli o meu orgulho e solicitei uma audiência especial de conciliação com Diego e com os advogados da Mariana. Preparei uma proposta extremamente justa e razoável, sugerindo a devolução de todo o dinheiro arrecadado de forma parcelada ao longo de 5 anos, dividida em suaves prestações mensais que caberiam no meu orçamento futuro. Sentei naquela sala de conferências achando que eles teriam a decência e a compaixão de aceitar um acordo amigável para encerrar esse pesadelo de uma vez por todas. A resposta da outra parte foi um banho de crueldade e humilhação que me deixou sem chão diante de todos os presentes na mesa. Os advogados do Diego e da Mariana simplesmente gargalharam da minha proposta de parcelamento, rejeitando o acordo sumariamente com termos extremamente duros e desrespeitosos. Eles exigiram a liquidação total de todo o montante à vista, somado a juros abusivos e uma indenização por danos morais que passa de qualquer parâmetro aceitável para a minha realidade. Ficou evidente que eles não estão interessados em resolver o conflito ou receber o ressarcimento, mas sim em me ver destruída na mais absoluta miséria e humilhação pública. Saí daquele tribunal chorando de raiva por ver tanta mesquinhez concentrada em pessoas que se dizem vítimas de um simples mal-entendido virtual. Eles preferem arrastar o processo até as últimas consequências criminais para garantir que eu seja condenada a qualquer custo do que aceitar um pagamento justo e estruturado. Estou à beira de um colapso nervoso total, vendo a data do julgamento definitivo se aproximar sem ter para onde correr e sem ter ninguém ao meu lado para me estender a mão. Essa sociedade hipócrita adora ver a ruína de quem apenas tentou buscar uma saída independente para as próprias dificuldades financeiras. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo 1 diz: a golpista simplesmente ofereceu um carnê das Casas Bahia em 60 vezes sem juros para pagar o crime que confessou na internet. E ainda acha que as vítimas foram desumanas por não aceitarem virar credoras de estelionato. A capacidade de distorcer a realidade dessa mulher precisa ser estudada pela psiquiatria. Resposta da OP: eu apresentei uma solução realista e viável para quem não tem dinheiro no momento, seu idiota sem noção. Quem recusa uma proposta de pagamento parcelado só prova que é uma pessoa mesquinha, vingativa e que prefere o ódio à resolução civilizada do problema. Usuário anônimo 2 diz: Diego e Mariana estão certíssimos em não aceitar migalhas de quem passou meses debochando da justiça e ameaçando vazar dados pessoais na delegacia. Quer pagar de esperta aplicando golpe em todo mundo, agora vai ter que arcar com a conta inteira à vista ou enfrentar a pena que merece. Resposta da OP: vocês sentem um prazer doentio e sádico em ver uma mulher afundar por causa de um exagero sem tamanho criado por homem mimado. Essa sociedade machista adora aplaudir quando nos colocam de joelhos por termos sido autênticas e sinceras. Atualização 4. Já se passaram 1 ano e 3 meses desde a última atualização e a realidade final desabou sobre a minha cabeça sem qualquer misericórdia. O tribunal me condenou formalmente pelo crime de estelionato continuado e coação no curso do processo, fixando uma pena de 3 anos em regime aberto com uma série de restrições severas que anularam totalmente a minha liberdade pessoal. Além da condenação criminal, a sentença me obrigou a devolver cada centavo arrecadado com juros e correção monetária, acompanhado de uma pesada indenização por danos morais em favor de Mariana, acumulando uma dívida judicial impagável que beira os $10.000. Sou obrigada a me apresentar mensalmente na vara de execuções penais para assinar a folha de presença e não posso sair da comarca nem ficar na rua após as 22 horas, sob risco de regressão para a prisão fechada. A mancha indelével no meu histórico criminal destruiu qualquer perspectiva de reconstruir a minha vida profissional ou conseguir um emprego de escritório decente. Nenhuma empresa contrata alguém com uma ficha manchada por fraude cibernética, restando para mim apenas os trabalhos mais pesados, exaustivos e desvalorizados que sempre desprezei no passado. Hoje trabalho como auxiliar de limpeza em turnos noturnos em uma fábrica distante, esfregando pisos encardidos, limpando banheiros industriais e carregando sacos de lixo pesado até o amanhecer. Para piorar o meu aperto diário, quase metade do meu pagamento quinzenal é retido compulsoriamente pela ordem judicial para amortizar a dívida com o tribunal e com as partes do processo.
Minha rotina se tornou uma repetição cinzenta de cansaço físico extremo, dores constantes nas costas e uma solidão que aperta o peito a cada minuto do dia. As roupas de marca e os cosméticos caros que eu costumava ostentar foram substituídos por uniformes desbotados, sapatos de borracha e mãos calejadas pelo uso diário de produtos químicos fortes. Eu moro em um quarto minúsculo e úmido na periferia da cidade, sem luxo algum, tendo que controlar cada centavo para que o dinheiro dê para comprar o básico de comida até a próxima quinzena. Aquela vida de facilidades e pose de mulher inalcançável evaporou como fumaça diante da brutalidade da vida cotidiana que sou forçada a enfrentar todas as noites. Ontem de madrugada, voltando para casa em um ônibus lotado e barulhento sob uma chuva fria, vivi o momento mais devastador de toda essa trajetória. Olhei para os meus próprios dedos desgastados. Abri a carteira quase vazia e comecei a contar as poucas moedas contadas que tinha para comprar um pão com ovo na lanchonete da esquina antes de tentar dormir, naquele banco desconfortável, sem ninguém para culpar ou atacar na internet. A verdade crua me atingiu com uma lucidez cortante e dolorosa que destruiu qualquer resquício da minha antiga arrogância. Toda a montanha de desgraça que soterrou o meu futuro não foi causada por um complô da polícia, pela maldade do Estado ou pela perseguição da sociedade, mas unicamente pela minha própria soberba cega e desmedida. Diego não tinha me ameaçado, não tinha me desrespeitado e havia apenas enviado uma mensagem educada de agradecimento que não justificava um milésimo do veneno que despejei sobre ele. Foi a minha vaidade podre de querer humilhar um homem inocente para me sentir superior que me fez escrever aquela confissão detalhada e entregar de bandeja a arma que arruinou a minha vida para sempre. Eu me achava mais inteligente que o mundo inteiro, mas não passei de uma tola impulsiva que destruiu a própria juventude por causa de um ego inflado que não suportava a simplicidade alheia. Agora não há acordo, não há recurso e não há desculpa que possa apagar a certeza amarga de que eu mesma assinei a minha própria ruína com as minhas próprias mãos.